Bem-vindos ao Três Batidas Distintas, o seu podcast definitivo de maçonaria factual. Aqui não tem espaço para achismos, não tem espaço para teorias ou conspiração, nem para lendas urbanas. O assunto é sério, mas o papo é leve. E hoje a gente está recebendo ninguém menos do que o presidente da Grande Comissão de Liturgia para o Ritual de Emulação da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. E não só isso, o detentor do recorde nacional, se eu tiver errado aí no recorde nacional, por favor, me corrija aqui embaixo. Ele foi mestre de nada menos do que 4 lojas de emulação. No Brasil, não conheço ninguém que tenha um número parecido com esse. Naruê Santos Brito, muito obrigado pela presença, meu irmão. Uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Obrigado, meu irmão. Naruê, como vocês perceberam, o Naruê é, na verdade, um especialista em maçonaria inglesa e ritual de emulação. E vocês sabem que a tônica principal desse podcast é justamente falar de maçonaria sob a ótica inglesa, sob a ótica da tradição e da cultura inglesa de fazer a maçonaria. Então, nada mais justo que a gente trazer o Naruê nesse nosso segundo episódio. E a primeira coisa que eu vou te perguntar, mano, é para você explicar para as pessoas que estão em casa o que é exatamente, lembrando que nós temos um público leigo que não é maçom. Então, o que é exatamente o craft e o que é exatamente ritual de emulação? Porque não são termos que as pessoas costumam ver com muita frequência quando jogam no Google sobre maçonaria, né? As pessoas veem muita coisa, liberdade, igualdade, fraternidade, bode, vem muita coisa. Mas ritual de emulação e craft são 2 termos talvez um pouco diferentes. Então, explica para as pessoas em casa o que é o craft e o que é o ritual de emulação. De fato, são 2 coisas diferentes. Craft é a palavra inglesa para ofício, né, para arte. E a arte aqui se refere à arte de cortar e assentar pedras, que era o ofício dos maçons, uma vez que mason em inglês é o trabalhador de pedras. Uhum. Quando a gente fala craft em sentido assim amplo, a gente está se referindo à maçonaria nesses graus que dizem respeito ao ofício de pedreiro, aquilo que vem de uma herança direta e tem uma inspiração mais direta, digamos assim, dos trabalhadores de pedra das Ilhas Britânicas. Então, quando a gente diz craft, a gente está falando, a bem dizer, maçonaria, excluindo qualquer coisa que não sejam os graus de aprendiz, companheiro e mestre, que são aqueles que têm essa conexão direta. Por outro lado, quando a gente fala de ritual de emulação, ele não é sinônimo com craft, mas é um ritual de craft. Na Inglaterra, especificamente, existem diversas formas de trabalho, diversos rituais diferentes, e o ritual de emulação é o mais popular e hoje largamente majoritário na Inglaterra, e tem esse nome por conta da Emulation Lodge of Improvement, que foi criada em 1823 para preservar as formas de ritual que foram aprovadas pela Grande Loja Unida da Inglaterra, já era a Grande Loja Unida naquele momento, em 1816. E o nome do ritual é Emulation porque é o ritual que a Emulation Lodge of Improvement demonstra. Com a característica muito marcante, né, e que o separa dos demais, de ter uma cultura de não permitir variações, né, e buscar preservar o texto tal como ele foi aprovado lá há mais de 200 anos atrás, e não permitir assim as invenções locais. O que não significa que quem diz trabalhar no ritual de emulação trabalha exatamente como o Emulation Lodge of Improvement padroniza. Uhum. Isso tem um subgrupo dentro das lojas que praticam o ritual de emulação, que são as lojas de emulação estrita, né, strict emulation, que buscam praticar o mais próximo possível do padrão colocado pela emulation. Outras lojas, entretanto, praticam algo que é muito parecido
usam aquele texto, mas colocam o seu próprio sabor, colocam o seu próprio tempero naquela forma de ritual. Daí que, embora seja uma coisa largamente uniforme pelo mundo afora, a não ser dentro desse subgrupo que se diz emulação estrita, sempre vai ter um pouquinho de variação, e é da própria cultura ver essa variação como normal, né? Não tem uma tendência a uma uniformidade muito rígida. Maravilhoso, muito bom. Então, grossíssimo modo, a gente pode dizer que o craft seja talvez um sinônimo de maçonaria inglesa ou de maçonaria de tradição inglesa nos graus de aprendiz, companheiro e mestre, e o ritual de emulação seja um desses rituais dentro dessa tradição inglesa do craft. Mais ou menos. No Brasil, quando a gente diz craft, normalmente a gente está se referindo à maçonaria inglesa. Mas não só ela usa isso, né? A maçonaria americana com menos frequência também usa o mesmo termo. Na Escócia, na Irlanda, Canadá, Austrália, né? Nos países de tradição anglo-saxônica, o termo é muito comum, mas na Inglaterra o termo é mais comum e é mais marcado para separar essa maçonaria desses 3 graus de outras coisas que estão mais ou menos na vizinhança da antiga e pura maçonaria, que são as ordens laterais, ou termo equivalente, como o Sagrado Arco Real, a Maçonaria da Marca, o Rito Antigo e Aceito, que no Brasil se chama Rito Escocês Antigo e Aceito, e outras diversas ordens. Muito legal. Qual seria, na sua visão, a principal diferença entre essa maçonaria de vertente inglesa, do craft, essa cultura do craft, e o restante das maçonarias que a gente encontra no mundo, principalmente a francesa, né, a continental? Assim, qual é a principal diferença que a gente vê muito claramente entre essa maçonaria inglesa e a maçonaria continental, que no Brasil, pelo que a gente sabe, é a versão mais comum, né, mais usual de se encontrar maçonaria, essa versão mais continental? Para falar disso na profundidade necessária, eu acho que a gente não vai ter tempo. Para várias coisas a gente não vai ter tempo. Mas colocando assim de uma maneira bem grosseira, a maçonaria continental, ela nasceu já especulativa. A maçonaria nas Ilhas Britânicas tem ainda uma conexão mais direta, né, com a maçonaria operativa, gente que realmente tinha como profissão cortar e assentar pedra. E a maçonaria no continente, quando chegou lá, já no século XVIII, chegou já puramente especulativa por pessoas que nada tinham a ver com a profissão, né? O termo especulativo se refere a isso. E a maçonaria no continente evoluiu num caminho completamente diferente. Um certo, talvez, conservadorismo nas Ilhas Britânicas preservou essa conexão, né, e muitas coisas que foram descartadas no continente, que evidenciavam esse elo, foram jogadas no lixo, e uma coisa puramente filosófica veio à tona. Eu diria que tem 3 grandes tipos de maçonaria, ou 2. A maçonaria anglo-saxônica, que é o que tem na Inglaterra, Escócia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, etc. E dentro da maçonaria continental tem 2 grandes grupos. Aquela tipicamente francesa, que é com uma abertura para política, o que, do ponto de vista da maçonaria anglo-saxônica, é tabu. E a outra vertente dentro da continental é uma de puro humanismo, o que se vê muito claramente nas formas de trabalho alemães, no rito húngaro de São João, por exemplo, que é essencialmente humanista, porém sem a pretensão de ser a Academia de Platão ou o Liceu de Aristóteles, né? Para cultivo do humanismo. Uma frase que eu acho muito bonita
a pretensão de construir o templo do culto ao amor à humanidade. Essa é uma das vertentes dentro da Continental. A maçonaria anglo-saxônica é puramente aquilo que a descrição clássica de maçonaria preconiza, né? É um sistema peculiar de moralidade, velado em alegorias e ilustrado por símbolos. Por moralidade, estamos compreendendo isso num sentido mais lato, né? Tanto moral como ética. E isso, só isso. Não se tem nenhuma pretensão de que os maçons vão atuar na sociedade de maneira a modificá-la. O objetivo é a gente muda o homem, e o homem, por ter se tornado uma pessoa melhor, vai replicar esse exemplo na sociedade, e a sociedade, por consequência disso, vai ser mudada. Mas o foco é sempre na pessoa, é uma jornada pessoal. Já na maçonaria continental tem aquela ideia um tanto influenciada pelos ideais revolucionários franceses, né? Tanto que liberdade, igualdade, fraternidade, que é o lema da Revolução, foi adotado pela maçonaria francesa, e todo mundo que descende dela usa isso como lema, e não o lema original, amor fraternal, livre e verdade, e é mais aberta a essa ideia de vamos pensar concretamente como esse grupo de homens, que são homens imbuídos desses valores, podem atuar diretamente na sociedade. Isso não se fala em maçonaria anglo-saxônica, né? E também por diversas questões históricas da França, decorrentes do período de Napoleão, tem uma abertura a temas esotéricos, né? Que a gente vê muitas vezes falar de maçonaria com falar de cabala, né? E coisas assim, o que para a maçonaria anglo-saxônica é território da religião e, portanto, assunto proibido, né? E embora, quando a gente fala de maçonaria regular, maçonaria liberal, que na regular, que todos nós, ao menos em tese, seguimos, não se pode falar de política e de religião, e na liberal pode. Todo mundo que é da maçonaria regular, no sentido de que ainda exige a crença no grande arquiteto do universo, porém vem de uma cultura francesa, descende de uma cultura francesa, carrega essa liberdade com a fronteira de poder ou não falar de religião ou de política. Em linhas gerais, é isso. Sim, maravilhoso. Muito gerais. Maravilhoso. A gente sabe que a maçonaria predominante no Brasil, a cultura maçônica predominante no Brasil é essa cultura mais continental, portanto, é razoável, dentro de boa parte das lojas maçônicas brasileiras, por exemplo, trazer assuntos de ordem política, e, inclusive, existe até um senso comum das pessoas fora da maçonaria de que a maçonaria é uma instituição que participa ativamente da política. Existe esse senso comum, né? As pessoas têm esse imaginário. E você está falando aqui agora que essa maçonaria de vertente mais inglesa, que o Craft, ele não cruza essa barreira. Ou seja, a gente pode dizer que a maçonaria inglesa, ela tem a questão da política como um tabu, o que quer dizer que uma loja que pratique ritos ingleses, o ritual de emulação ou qualquer outro ritual típico, né, das Ilhas Britânicas, tende a seguir essa referência de não tratar de assuntos políticos. E a pergunta que eu faço é a seguinte: se no Brasil a gente sabe que o ritual de emulação é ultra minoritário, né? O ritual de emulação é, sei lá, talvez uma fração, talvez menos de 10%, talvez menos de 5%. Como sobreviver, né, dentro de uma cultura maçônica que é o inverso daquilo que o maçom de vertente inglesa, de cultura inglesa, de tradição inglesa,
pratica e acredita. Como viver, né? Como que como que uma loja maçônica praticante do craft inglês no Brasil vive e convive com os irmãos com essa cultura tão diferente, com um contraste tão brutal em relação a posicionamentos políticos? Eu acho que essa é uma resposta que, na verdade, todo maçom sabe. Como sobreviver numa sociedade com valores diferentes daqueles que a maçonaria preconiza, tendo esses valores. Serve para todos nós, de qualquer que seja a vertente. A gente sobrevive mantendo-se fiel a esses valores, aplicando-os de verdade, né, na prática, e não só discursando sobre eles, né? O discurso e a prática batendo, a gente sobrevive. O que é uma dificuldade, algo que é talvez o mais complicado de conciliar a cultura majoritária do Brasil com a prática dessa cultura minoritária, é a ideia de que maçonaria é algo em que só se entra por convite, que é uma ideia muito comum na maçonaria continental, que é majoritária no Brasil, e que, do ponto de vista da maçonaria anglo-saxônica, é tabu. Você não convida ninguém. Você não pode convidar ninguém, e é um problema a pessoa ter sido convidada. Isso, sim, é um tanto mais problemático, né? Porque pessoas que estariam interessadas, né, ou podem estar interessadas, e não fazem um movimento de bater na porta para pedir admissão, né, deixam de fazê-lo por conta da cultura que é disseminada largamente, de que você não pode pedir, tem que ser convidado, e aí fica esperando convite que nunca vem, e muitas vezes nunca vem, sim, e a instituição acaba muitas vezes perdendo um bom irmão, né? Então, o que dá para fazer é as pessoas que a gente conhece, né, falar para elas sobre a nossa experiência de maçonaria, falar aquilo que é bom para nós e deixar a luz acesa e falar, olha, se um dia você quiser pedir admissão, eu estou disposto a te propor. E, claro, tem o outro lado, que é o que a gente está fazendo hoje, que é fazer chegar ao ouvido das pessoas que existe essa outra forma, existe um outro caminho. Se a tua ideia é se juntar a esse tipo de maçonaria, não espere convite, porque ele não virá. Sim. E aí não virá mesmo. A gente cresce assim, e de resto é realmente manter uma coerência com a cultura que está associada à forma de trabalho que a gente elegeu como meio de fazer maçonaria. É difícil? Sim. Mas as pessoas não conhecem? A gente também nasce sem conhecer nada, né? A gente não conhece nem a nossa língua-mãe e passa a aprender. Como em tudo na vida, é só uma questão de educar as pessoas na existência disso. Também outros maçons, olha, o mundo não é isso que você conheceu na sua loja, existem coisas diferentes. Mesmo que seja só para conhecer e não fazer nada com isso, enriquece a experiência, o que é sempre positivo. Perfeito, maravilhoso. A gente sabe que muitas pessoas que pesquisam sobre maçonaria na internet, no YouTube, nas redes sociais, normalmente não, mas uma boa parcela pesquisa porque tem interesse em ingressar ou porque de alguma maneira se sente atraído. E a gente sabe que, exatamente como você falou, existe essa barreira, né? Uma barreira, a própria maçonaria institucional no Brasil, ela tem um pouco desse perfil cultural de repelir um pouco o que eles chamariam de curiosos, né? E então você está dizendo, e essa informação é muito importante para quem está em casa e assiste o episódio do podcast, de vários podcasts de maçonaria, para saber como ingressar ou para ter interesse. Então você está dizendo para a gente que existe um caminho, digamos assim, para você, em que você pode bater na porta da maçonaria e ser recebido de uma forma diferente, que seria essa vertente mais inglesa de fazer maçonaria. Hoje
as instituições maçônicas regulares no Brasil estão um pouco mais abertas à ideia. As lojas nem sempre. Mas no nível institucional, na grande loja, o grande oriente do Brasil, os grandes orientes estaduais, estão um pouco mais abertos a isso. O que eu creio que é o mais importante, né, abordando esse tema específico, aquele que vai pesquisar, que vai colocar no Google, é separar o que é a maçonaria regular, que tem uma linhagem iniciática direta, né, desde as Ilhas Britânicas, mesmo que via França ou via Alemanha, e outros que usam o nome da maçonaria para beneficiarem-se financeiramente, né, e outros que até têm uma raiz legítima, mas estão descolados do sistema de maçonaria regular. Então, a primeira coisa para se observar para qualquer pessoa é ter cuidado de buscar admissão em instituições regulares, né? Então, coloca lá a maçonaria e o nome do seu estado. E aí vai aparecer lá, Grande Loja Maçônica do estado tal, o Grande Oriente Independente do estado tal, em alguns lugares Grande Oriente do estado tal. Busca, normalmente no site tem lá os reconhecimentos. Olha ali no meio do caminho, vê se tem o Grande Oriente do Brasil, para ver se tem a Grande Loja Unida da Inglaterra, Grande Loja da Escócia e etc. Da legitimidade. Para ver que você não está entrando numa furada. Perfeito. Né? Porque isso é um problema constante. Sim. Quem está vindo de fora e não tem ideia de que existe o regular e o irregular, né? Ou até o clandestino. Bate em qualquer porta, né? Bate na primeira porta e a primeira porta que se abrir para ele entra de boa fé, né? E muitas vezes acaba sendo lesado. Algumas instituições cobram valores estratosféricos e dão uma apostila para estudos. Algumas fazem promessas absurdas, né, de ganho pessoal, né, que é outro tabu, né, não pode ter ganho pessoal. Sim. E hoje, até onde sei, a maioria das instituições regulares no Brasil, se você entrar no site dela, vai ter um Fale Conosco, demonstração de interesse e tal, você coloca os seus dados. E eu, na época que foi Relações Exteriores na Grande Loja do Rio, eu recebia muitos e-mails da Grande Loja Unida da Inglaterra. Pessoas que entravam no site deles, lá na Inglaterra, e diziam, eu moro em Niterói e tenho interesse de ser maçom, e aí eles me mandavam um e-mail falando assim, olha, recebi esse e-mail de uma pessoa que mora na tua área. E faça o que você quiser com essa informação. Né? E é um bom caminho. E nós dois conhecemos pessoas que vieram por esse caminho e são excelentes irmãos hoje. E foi um grande ganho para a instituição que a gente os tenha. E espero que isso se espalhe. Legal, ou seja, se você quer se tornar maçom, bata a porta, procura as potências regulares, procura a maçonaria regular, manda mensagem, manda e-mail, vai no Fale Conosco, preenche o formulário, procura informação, porque hoje, cada vez mais, como o Naruê explicou aqui pra gente, tem havido esse movimento de abertura. Então, a tendência é que daqui para frente a maçonaria saia um pouco dessa redoma que ela mesma se colocou e comece cada vez mais a mudar os seus paradigmas em relação à admissão. Isso é maravilhoso. Ritual de emulação e maçonaria inglesa no Brasil. A gente sabe que somos minoritários, já ficou bem claro para todo mundo que está assistindo a gente. Mas como que funciona hoje? Existe algum órgão regulador da maçonaria, do ritual de emulação, por exemplo, no Brasil? Existe alguma instituição ou não? Como é que funciona exatamente, explicando para o público de casa, que não entende nada de maçonaria? Já entendeu o que é o ritual de emulação? É uma forma de trabalho inglesa, de praticar os graus do craft ingleses.
Mas a gente quer saber agora no Brasil como é que isso se organiza, né? Porque essas lojas, elas são inglesas, elas são ligadas à grande loja da Inglaterra. Como é que funciona isso? Como é que a maçonaria inglesa opera no Brasil? E aí, quando eu chamo aqui maçonaria inglesa, no sentido amplo da palavra, né? Não ligada necessariamente. No Brasil tem maçonaria inglesa no sentido estrito, né? Existe uma grande loja distrital subordinada diretamente à Grande Loja Unida da Inglaterra, que tem lojas hoje espalhadas pelo território nacional. Pelo que me lembro, o objetivo deles é em cada capital, ao menos, ter uma loja, né, para ocupar mesmo o território e dar esse caminho de maçonaria. E existem as lojas que praticam rituais ingleses, mas são lojas brasileiras de obediências maçônicas brasileiras. Não existe, e creio eu que nem deva existir, nenhum órgão que congregue a totalidade dos trabalhadores do ritual de emulação no país. Cada um está sob a jurisdição da sua obediência, da sua grande loja, do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente Estadual, a que a loja pertence. E o motivo de eu particularmente ser contrário à ideia de ter algum órgão local para isso é que uma das características centrais do ritual de emulação é justamente que somente a Emulation Lodge of Improvement, que dá o nome ao ritual, tem o comitê da Emulation tem a autoridade de dizer o que é e o que não é o ritual de emulação. O que não significa, por outro lado, que eles digam assim, o que a sua loja faz é errado. Como eu estava dizendo, é próprio da cultura inglesa deixar as lojas darem o seu tempero, né, dentro de uma certa moldura, darem o seu tempero no ritual e ninguém se mete nisso. Se você procurar alguém do comitê e disser assim, a minha loja trabalha dessa maneira, faz determinada coisa em determinado momento, o que eles vão te responder que é interessante. Se você perguntar, mas isso está errado, eles vão dizer, não sei. Se perguntar o padrão da Emulation Lodge of Improvement é esse, aí eles vão te dar uma resposta objetiva. Não, o padrão é esse aqui. Se a sua loja faz assim, que legal. Né? Até gostaria de ver um dia, achei legal a ideia e tal, mas Emulation não é assim. O que é o terreno um pouco movediço, né? É complicado alguém dizer que trabalha em emulation, aí é um pouco diferente do padrão da emulation, mas é como a cultura funciona, né? Cada um faz ligeiramente diferente e não tem problema. Agora, se a escolha da loja é ser emulação estrita, aí tem um padrão para você seguir, mas é a escolha da loja, enquanto ela quiser. Maravilhoso, perfeito. A gente sabe que uma das características do ritual de emulação é performar as cerimônias de cor. Então, no ritual de emulação não existe, ou pelo menos não deveria existir, né? Não é comum o uso, por exemplo, do livrinho de ritual durante as cerimônias, né? A ideia, né? A premissa é que os oficiais, principalmente o mestre da loja, se preparem antecipadamente, estude a cerimônia para podê-la performar da melhor maneira possível. Você acha que esse é um traço cultural, e eu imagino que seja um dos principais traços culturais que diferem o ritual de emulação de outras práticas ritualísticas que a gente encontra no Brasil, rito escocês, etc. Você acha que isso é um elemento que dificulta ou um elemento que traz... Que tipo de benefício ou malefício esse traço cultural pode trazer para a implementação e para a difusão do ritual de emulação no Brasil? Eu não diria que isso é uma característica do ritual de emulação, é uma característica muito marcante de maçonaria anglo-saxônica. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são, inclusive, muito mais rigorosos com
com ter um livrinho escrito. Muitas grandes lojas americanas não têm ritual publicado, e outras que têm cifrado e absolutamente ilegível para alguém que já não tenha uma coisa muito bem marcada na memória. Isso dificulta, claro, na prática, porque demanda mais esforço, mas como todo sistema tem vantagens e desvantagens. Eu considero, e essa é a minha experiência, que tem uma vantagem insuperável. Primeiro, para quem memoriza e estuda o conteúdo de moralidade que vem no ritual, introjeta mais fácil, porque quando você está diante de uma determinada situação na vida e vai agir de uma determinada maneira que é no sentido contrário das lições morais que você aprendeu, o texto vem na cabeça, na hora. Sim. E aí você tem aquela parada assim, rever o seu comportamento e começa a modificar. E um tanto meio sem perceber, né? Agora, é uma desvantagem porque dá muito trabalho para fazer, dá bastante trabalho para fazer, demanda muita dedicação, e é mais complicado implantar uma cultura diferente daquela que um maçom que venha de uma forma de trabalho onde isso não faz parte da cultura, ele se adaptar à ideia de tem que ser tudo de memória, não pode levar o livrinho para dentro da loja. Isso é muito difícil, muito difícil. Mais difícil do que o trabalho de memorização é o virar a chave da cultura na cabeça dos irmãos. Sim. Quem foi criado assim, mais fácil porque já aprendeu. E isso é uma coisa que eu creio que um pouco também se justifica pelo elo histórico com o período operativo, né? Desde os estatutos de Shaw, eu não sei se em 98 tem, mas de 1599 eu lembro bem que tem, fala da arte de memória. Sim. Né? A memorização é uma característica da ordem desde uma época em que só existia trabalhador de pedra nela. Sim. Do ponto de vista de aproveitamento de quem passa pela cerimônia, definitivamente é muito mais vantajoso. Sim. Primeiro porque, em vez de falar olhando para o livro e a depender da proximidade do candidato, ele fica olhando o livro também, né, de onde você está lendo, e em vez de escutar o que você está falando com ele, ele fica tentando ler de cabeça para baixo. Sim. Falar nos olhos dá um impacto emocional, né? Primeiro, é mais fácil de compreender e o impacto emocional é maior. E os objetivos do ritual são esses, né? Ele passar a mensagem e você lembrar no futuro daquele momento em que determinada coisa foi falada contigo. Isso realmente é uma vantagem que o coloca numa posição muito privilegiada em relação a outras formas, que tem, claro, suas vantagens também, mas essa é uma vantagem que eu não gostaria de abrir mão. Legal, mano. Muito bom. Eu queria saber agora o seguinte. Eu comecei aqui na apresentação, eu mencionei que você foi mestre de 4 lojas de emulação. Eu queria que você tivesse agora a oportunidade de falar disso, das lojas que você atuou como mestre, que você mencionasse que lojas são essas, falasse um pouquinho sobre esses projetos, que você comentasse para o público sobre essas lojas especificamente, já que tem muita gente interessada em procurar maçonaria, de repente essas 4 lojas você já sabe que são lojas que estariam de portas abertas aí para receber potenciais candidatos. Primeiro, eu estou razoavelmente certo de que houve irmãos que presidiram uma quantidade maior de lojas. No Brasil? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Se você souber aí, algum irmão maçom souber, coloca aqui embaixo, por favor. Traduzindo, existe gente mais louca que eu.
presidi em primeiro lugar em 2015 a nossa loja mãe Perseverança e Harmonia e tive a honra enorme de ser o primeiro filho da loja a presidi-la. E depois de um tanto de anos escapando eficazmente da ideia de voltar à cadeira, eu finalmente presidi a loja de estudos e pesquisas Peter Gilgos, da qual eu sou fundador e na época fui o principal peticionário. E presidi a loja nos seus 10 anos. Sim. E no ano seguinte, a loja Fraternidade São João, número 209, de que eu não sou fundador formalmente, mas estou trabalhando desde o princípio e sou membro desde muito cedo, também nos seus 10 anos. E a loja fica ali na Automóvel Clube, né, ali perto da Praça Gil. Rio de Janeiro. Em São João. Em São João de Meriti. São João de Meriti, Rio de Janeiro. E isso talvez não tenha outra pessoa que tenha passado por isso. Eu presidi simultaneamente por um período uma loja nova, que é o bebê que está sendo carregado no colo no momento, que é a loja Fidelidade 252, lá em Nova Friburgo, que é, no âmbito da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, é a primeira loja a trabalhar no ritual de emulação fora da região metropolitana. E eu creio que vai ser a última. Eu não teria tanta certeza. Espero. A gente sabe que tem outras lojas de emulação sendo fundadas, né, no Rio de Janeiro, e a chance de em algum momento você ser chamado de volta para a cadeira, você sabe que não é pequena. Eu vou admitir que é uma chance diferente de zero, mas não vou dizer que é algo que vai acontecer. Eu espero que não aconteça. Tem pessoas melhores e mais jovens na ordem de fazer isso. Ser mestre de uma loja, para quem está acostumado a linguajar mainstream da maçonaria no Brasil, normalmente a gente chama de venerável mestre, né? Então, ser venerável mestre de uma loja, a gente costuma falar ser mestre de uma loja. Qual é a principal, não vou dizer lição, porque acho que seria lugar comum, mas qual é a grande delícia de ser mestre de uma loja de emulação? A grande delícia. Certamente não tem nenhuma outra que se compare a iniciar novos irmãos. Que é como eu imagino você que é recentemente pai, eu imagino que seja o mais próximo que dá para chegar alguém nascer para a instituição pelas suas mãos. E levar esse novo irmão pelo seu primeiro período, né, dando seus primeiros passos, isso realmente é maravilhoso. Mais do que qualquer outra realização, eu diria. Tem um trabalho difícil associado, né, que é administrar não só a loja, né, que é uma associação, tem despesas, tem eventos e etc. Mas administrar um grupo de pessoas e os seus sentimentos, né? Não somente administrar tarefas, mas administrar o sentimento das pessoas. Expectativa. Não só expectativas, às vezes, como em qualquer grupo humano, alguém fala alguma coisa de uma maneira um pouco impensada. Leva pro coração. Aí o outro não recebe bem. E aquilo pode azedar o relacionamento e tá na descrição do cargo, diria assim, que você tem que lidar com isso, prezar pela harmonia do grupo. E eu sempre considerei, a gente sempre fala que o grande desígnio da maçonaria é sermos felizes e comunicar felicidade. Eu sempre entendi que a maior medida do sucesso do trabalho de um mestre é o quanto a loja está feliz, né? Enquanto os irmãos estão felizes de estarem juntos, de estarem fazendo aquele trabalho.
E isso é um trabalho árduo, mas vale a pena. Vale a pena e realmente eu vou até voltar atrás no que eu tinha dito antes. Eu acho que a maior delícia é essa, enxergar os irmãos estão felizes e eu dei alguma contribuição para esse estado de felicidade em que eles estão. Isso realmente não tem preço. Compartilho 100% dessa visão, porque é exatamente o mesmo sentimento que eu tenho. Eu também não fui de 4, mas eu fui de 2. E como mestre de 2 lojas, a sensação é exatamente essa, né? É você fazer um trabalho que no final as pessoas ficam felizes e a gente se sente um pouco como se fosse um filme, sabe? Que você fica de longe, assim, vendo as pessoas, as crianças brincando e você de longe, assim, venci. Então é mais ou menos isso que a gente sente. É exatamente isso. Muito bom. Mano, pra gente fechar eu vou chamar de parte 1 dessa conversa, porque a gente vai ter que conversar mais vezes, porque o assunto aqui rende muito, a gente vai ter que continuar em algum momento. Mas eu queria puxar um dos quadros aqui do nosso podcast, que é A Culpa é do Nicolas Cage, que é o quadro em que a gente discute aqui as lendas urbanas da maçonaria. E acho que para puxar esse assunto com você, uma das lendas urbanas mais interessantes que tem diz respeito ao Rito de York. Vocês com certeza já ouviram falar de Rito de York. A gente não mencionou o Rito de York aqui, mas York é uma cidade na Inglaterra. Logo, o Rito de York talvez seja o rito inglês tradicional, legítimo, mais antigo, dos operativos. O que é o Rito de York exatamente e qual a fronteira que existe entre esse Rito de York e a maçonaria inglesa? Tá. Assunto bem espinhoso, perigoso. É o tipo de coisa que se você diz a verdade ganha desafeto, se você mente ganha desafeto. Mas o nosso compromisso é com a verdade, então... Exatamente. E é bom que a gente gera um corte aqui, depois maçom detona o Rito de York. Para começar, sim, York é uma cidade na Inglaterra. Não existe na Inglaterra algo que se chama Rito de York. Tá. Rito de York é um sistema americano de graus que não são os graus do craft. Do ponto de vista da maçonaria inglesa, seria uma dessas ordens laterais, né? Uhum. E isso foi organizado nos Estados Unidos como um sistema sequencial, tal como é o rito escocês antigo e aceito ou o rito antigo e aceito. Uhum. E isso é algo tipicamente americano. Na Inglaterra, inclusive, é proibido praticá-lo dentro do território, né, da Grande Loja Unida da Inglaterra. Na Escócia, a mesma coisa. E só leva o nome mesmo de York, e isso não é culpa do Nicolas Cage, é culpa do James Anderson, que foi, assim, ele não foi o primeiro a dizer isso, né? Essa história vem desde o manuscrito Régio, pelo menos, né? De um pretenso príncipe Edwin, que seria filho de Athelstan, que a gente sabe que é um filho que ele nunca teve. O problema todo do Athelstan foi que ele não teve filhos. Por conta de uma história de que as constituições da ordem foram promulgadas na cidade de York em 932, se eu não me engano. Que é lenda pura. Que é lenda, né? Não tem o menor elemento factual. Uhum. É certo que havia uma loja maçônica na cidade de York antes da fundação da primeira grande loja em 1717. Isso é certeiro, ela existia. Essa loja não existe mais, mas existia uma maçonaria que a gente não sabe se era especulativa ou se era operativa. Se era só de trabalhadores, né, ou se tinha pessoas estranhas à profissão, na cidade de York, e é só o que tem de fato para fundamentar uma antiguidade de York. A partir dessa lenda propagada aí ao longo de pelo menos 6 séculos,
de que haveria uma centralidade da cidade de York na instituição da maçonaria, se deu esse nome a esse rito americano, que também não pode reclamar uma grande antiguidade, né? Pelo menos não do ponto de vista factual. É até possível que alguns graus existam há mais tempo, mas ao que tudo indica, e pelo que a gente tem de evidência histórica, eles não têm muita antiguidade. E isso é uma coisa que é praticada nos Estados Unidos acima, né, ou além, melhor dizendo, do grau de mestre maçom. E aquilo que é praticado nos graus de aprendiz, companheiro e mestre nos Estados Unidos normalmente é chamado de Blue Lodge, ou é chamado de um ritual Preston Webb, não um rito de York. Né? Rito de York são esses graus que começa no grau de mestre da marca e termina em templário. E no Brasil tem rito de York, é esse rito de York ou é outro rito de York, o que é praticado? Quando a gente ouve rito de York no contexto brasileiro, é o quê? Essa é a última pergunta. Essa é a mais complicada. Às vezes se usa o termo rito de York indevidamente para falar do ritual inglês. Certo. Não necessariamente o ritual de emulação. O ritual que é praticado no Grande Oriente do Brasil é parecido com o de emulação, mas ele vem de uma tradução de um livro que não era exatamente emulação, que era o Perfect Ceremonies of Craft Masonry. E no Grande Oriente do Brasil se chama essa maçonaria de vertente inglesa de rito de York. E aí você fica escutando, o rito de York de verdade é o americano. Realmente, o que se chama, pelo conhecimento do mundo todo, rito de York é o americano, que não é praticado no primeiro, segundo, terceiro grau, né? de aprendiz, companheiro e mestre. Mas você também vê aqui lojas se dizerem de rito de York se referindo ao americano, o que também não é exatamente correspondente à nomenclatura que se usa nos Estados Unidos. Maravilhoso. Eu falei que era a última pergunta, mas eu tenho que fazer mais uma. Mas essa você responde sim ou não. Seria razoável conceber, por exemplo, que o Grande Oriente do Brasil, então, alterasse o nome de rito de York para ritual de emulação? Seria razoável que ele descontinuasse o uso dessa nomenclatura equivocada e assumisse seu verdadeiro feitio? Se os maçons do Grande Oriente do Brasil acharem que é uma boa ideia, o façam. Mas a mim interessa o que acontece dentro da minha casa. Perfeito. Dentro da minha casa eu gostaria, né, e estou disposto a advogar para que se use uma nomenclatura coerente. Agora, no Grande Oriente do Brasil, os maçons do Grande Oriente do Brasil que decidam. Perfeito. Você viu que eu tentei criar uma treta aqui e não consegui. Mano, muito obrigado. Foi uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Essa vai ser a parte 1, como eu falei, porque o assunto aqui rende muito e como o olhar do nosso podcast é sempre sob o viés da maçonaria inglesa, esse cara aqui tem muito a contribuir com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até agora. Não esqueça de deixar o like. Se tiver perguntas ou comentários sobre esse episódio ou sobre a maçonaria em geral, deixa aqui embaixo que eu vou ver e responder cada um com muito carinho. Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio de 3 Batidas Distintas.